Bom, pessoal, já está bem tarde, mas eu terminei de preparar uma aula agora e como eu não estou com sono, eu tenho que passar algumas instruções, então eu vou aproveitar essa madrugada para fazer isso já. E um pouco o som aqui. Então, é um vídeo, ele tem um público-alvo particular, né? Ele é pertinente aos propósitos do Veritas Vincit e é isso. Eu vou falar sobre questões de leitura e algumas instruções nesse sentido aí. Então, eu vou tentar ser bem breve, né, para o vídeo não ficar enfadonho e tal. Mas o que precisa de ser entendido é basicamente o seguinte: uma questão que vários autores que eu tenho lido assim chamaram a atenção é para a questão da sofomania, como o Adler chama, né? E tantos outros autores têm mostrado assim, a questão da quantidade de leitura abundante sem o devido proveito, né? Ou um tipo de estudo não formativo, né? Mas mais informativo que formativo. Então, uma forma de maximizar a leitura e a compreensão, os próprios estudos e tal, é aprender a ler direito e tal. E isso além de saber o que o Adler vai chamar de leitura elemental, né? Então não é simplesmente noções básicas de gramática e saber passar os olhos sobre alguns símbolos, né? E desses símbolos saber que forma uma palavra, que significa alguma coisa e tudo mais e tal. Esse é o primeiro nível de leitura. O que você vai fazer depois desse primeiro nível é compreender o pensamento do autor, né? Um pensamento elaborado, complexo, o que uma pessoa quis dizer, qual o pensamento dela, né? E não uma frase, mas e aí todo um texto maior, compreender todo um texto maior e tal. E isso que parece ser elementar, né? Porque qualquer pessoa que já tenha estudado por um tempo assim sente-se um pouco meio que incomodado, né? Com a questão de, pô, eu vou aprender a ler, eu já estudo há muito tempo, eu já li vários livros e tudo mais. Agora, uma coisa que a leitura, por exemplo, do Adler, e para mim não só do Adler, como do Schopenhauer também, traz essa uma convicção muito clara depois das leituras, é que, poxa, por que eu não li isso antes? Então, acontece assim que alguns membros do Veritas têm que fazer algumas outras leituras antes de poder se deleitar debruçando sobre a leitura do Adler. Então, esse vídeo vai ser para esse tipo de pessoa, né? Ele não substitui a leitura do Adler, mas ele dá algumas competências para a leitura de livros, né? Para uma leitura um pouco mais competente. A minha sugestão é que após ele se leia o Adler, né? O quanto antes. Vários outros textos, mas particularmente o Mortimer Adler junto com Charles Van Doren no Como Ler Livros, a última edição. Bom, então vamos lá. O que é preciso entender é o seguinte, é que a leitura de um livro, ela implica em muito mais do que passar os olhos. Quando você lê, ou simplesmente lê o livro, por mais que você, no decorrer da leitura, se esforce para pensar sobre o que você leu,
Isso, mesmo que você seja muito inteligente e tal, isso não é possível de maneira plena e perfeita. Às vezes, um raciocínio complexo que um autor faz, ele carece de você parar, ler de novo, mais uma vez, metrificar, ah, separar em etapas para compreender, para ver se existe alguma etapa que tem um ponto falho, uma premissa falha, né? E isso, uma pessoa muito experimentada em lógica, em retórica e tal, em recursos gramaticais também, ela pode ter mais facilidade, né? E justamente por isso o interesse do Veritas no Trivium, né? Na formação do Trivium, uma formação básica antes de começar as pesquisas. Mas, via de regra, se alguém escrever um texto, ou alguém começar a falar uma coisa, um texto rico, né? Cheio de informações e novas ideias e compreensões novas e tal, e você não parar para digerir, né, essas informações e tal, elas vão ser muito mal processadas, muito pouco processadas. Isso é óbvio mesmo. Por exemplo, você está lendo um texto e alguém pega e faz uma formulação que você ainda não tinha visto, né? Alguém pega e explica alguma coisa que você nunca tinha parado para pensar. Só que se você continuar lendo, você não refletiu o suficiente sobre essa questão. E toda vez funciona mais ou menos assim, você precisa encaixar aquilo que você está se deparando, né, desde que seja algo realmente interessante, novo e desafiador, ou mesmo um complemento do que você sabe e tal. Então você precisa, aquilo entra em contato direto quando você está estudando para crescer, para compreender melhor o mundo. Então, quando você faz isso, você tem vários conceitos, a gente chama isso de cosmovisão, né? Você tem vários conceitos sobre várias coisas e não raro, muitas dessas coisas estão intocadas, né? Não receberam a devida reflexão. E daí, de repente, uma leitura desperta aquilo. Só que você vai ter que encaixar esse novo conceito dentro da sua cosmovisão. Isso envolve, por exemplo, perceber o que das coisas que você já acredita e da forma que você enxerga o mundo, aquilo detrai, né? Então, aquilo influencia o quê? Né? Se eu admitir a verdade, por exemplo, que é verdade a determinado argumento e premissas de um determinado livro que eu estou lendo. Então, quer dizer que o que eu preciso mudar, como que isso vai se encaixar na forma que eu vejo o mundo? Né? Não encaixa? Não encaixa por quê? Então, se não encaixa, eu tenho que ver se eu ou o autor está certo. E isso pode levantar mais outras questões que vai me motivar a mais e mais pesquisas, mas isso precisa de pensar para isso, precisa de parar, pensar, refletir, né? E isso não é feito quem simplesmente passa um olho sobre o livro, quem lê. Uma ilustração que eu costumo dar é que a pessoa meio que é como se ela fosse um lugar onde dizem haver ouro, ou mesmo que não dizem, ela vai lá para saber se tem. O lugar que dizem saber ouro é um clássico, né? Um texto, um autor clássico, reconhecido pelo tempo e por pessoas competentes. Então as pessoas falam, lá tem ouro. Aí você vai lá buscar ouro em vez de com ferramentas adequadas, né? Principalmente se você tem certeza que tem ouro, você vai com uma picareta, por exemplo, você sozinho com uma picareta. Então você pega e bate em algumas pedras, bate aqui e acolá e tal. Você não acha ouro, ou acha pouquíssimo, e aí você conclui que é isso. É isso que tinha lá naquela montanha, naquela caverna, etc.
E aí você vai embora e pensa que você explorou a caverna. Explorou? Claro que não, né? Esse tipo de ir com a picareta é a pessoa simplesmente ler um livro. Você pega e dá uma olhada no livro e tal, bom, e acha que você sorveu toda a sabedoria do livro e tal. Isso é ridículo, né? É falso. E isso é o que a maioria esmagadora das pessoas, quando leem, então as que leem, que já é um número mais reduzido ainda, fazem, né? E tá errado. Então, o que é o propósito de aprender a ler de maneira correta? É você ir para um livro e verificar tudo que tem no livro ali. O objetivo nosso é assim, principalmente no Veritas, você vai ser encarregado de determinadas pesquisas e nós contamos com você para essas pesquisas. Então, você não pode ignorar a sabedoria que existe dentro de um livro, né? Ah, porque de repente as respostas para alguma indagação estavam num título, né? E se você não fizer uma boa leitura nela, você vai concluir que, bom, não está ali as verdades que a gente procurava e tal, e você vai sair procurando em todas as outras montanhas do mundo, né? Quando na verdade era aquela que tinha já o que você precisava. Então é possível que tenha outra, sim, mas existe várias que não tem nada. Então você perde um tempo enorme, né, na sua vida lendo uh, outras coisas, muitas vezes coisas ruins e tal, ou até mesmo, quem sabe, julgando que não há respostas que na verdade estavam ali e elas passam despercebidas diante da leitura simplesmente rasa, né? Então, o que você tem que fazer? É claro que o Adler vai falar muitas vezes assim, você tem que ler todos os livros, não, né? Há livros que você lê e você fala, olha, esse livro não me acrescenta, realmente eu compreendo facilmente, eu quase antecipo o autor. Então eu olho e falo assim, isso aqui eu sei, aí você fala, ele vai falar assim, ele fala aquilo mesmo que você sabia. Mesmo assim ainda é perigoso, porque pode ser que uma primeira leitura não revele a sabedoria de um autor. Eu tenho essa experiência com o Abraham Kuyper, no Calvinismo. A primeira leitura que eu fiz do texto, eu falei, nossa, mas é isso, né? É isso que o autor está ensinando e tal. E não me surpreendeu, mas por conta da minha ignorância, né? Depois que eu fui olhar com mais cautela e entender o contexto semântico, ou seja, as disputas nas quais ele estava envolvido e as respostas que ele deu, aí eu consegui apreciá-lo com muito mais admiração, né? Então, esse é um primeiro passo assim para aprender ali. Aliás, eu já vou mencionar alguns aspectos da leitura responsável, né, bem feita. Eu vou aproveitar e mencionar isso, já que eu tô sem roteiro aqui, assim, eu vou lembrando e vou mencionando. Não vai ser tão sistemático quanto deveria ser, mas vai ser bom o suficiente. Qualquer coisa, repete o vídeo. Mas uma das questões, assim, para uma boa leitura de um autor, de um título, né, já partindo do pressuposto que esse primeiro ponto foi resolvido, foi provado, ou seja, de que é preciso ler com mais cautela alguns livros, mas não todos, né? Há livros ruins. Então, você fala, bom, como é que eu vou ler os bons livros, então, e quais são os bons livros? Como eu já falei, o clássico é uma boa pedida, né? E você tem um número gigantesco de clássicos para ler sobre um assunto. Então, clássicos são aqueles livros consagrados. Na primeira edição do Adler, ele fala sobre essa questão, ele dá mais atenção a essa questão dos clássicos, assim, de eles terem sido consagrados por pessoas inteligentes, reconheceram seu valor, então passou por um teste do tempo, né? E continuam sendo apreciados, foram apreciados e permanecem com o seu, né, com seu apreço. Então, clássicos é uma boa pedida, né?
olhar para pessoas inteligentes e pessoas estudiosas, as quais nós admiramos, e ouvir, né, especialistas, e ouvir as recomendações delas também é uma forma de filtrar, né? Porque, assim, uma coisa que a gente tem que entender como estudioso ou aspirante a acadêmico é que não importa o quanto nós afunilemos a nossa pesquisa e tal, vai haver mais livros sobre os assuntos que nós queremos nos especializar do que nós conseguimos ler na nossa vida. E é claro que, às vezes, vários livros, diante da leitura de um bom livro, eles são completamente dispensáveis, né? Um livro, de repente, pode conter todas as informações que tem em vários, dezenas e centenas e milhares de outros livros, e pode até ser mais rico que todos eles, de modo que a leitura de um dispensa todos os outros, né? Então, quem tem um pouco mais de experiência em pesquisa percebe isso. Às vezes um outro traz pelo menos uma ilustraçãozinha, alguma maneira de explicar alguma mesma coisa, mas às vezes nem isso, né? Às vezes há livros muito ruins assim que não trazem nada. Ah, então, se você estiver lendo um livro assim, é possível que você leia e não tenha percebido que ele é realmente bom. O que você vai fazer? Você vai começar uma leitura analítica dele, vou explicar agora mesmo, e aí você vai perceber, você leu mais um pouco, você leu ele inteiro, depois você vai voltar e fazer a leitura analítica. E aí você percebe que realmente você sabe as coisas que ele disse, então você é melhor você abandoná-lo, você já sabe ele o suficiente, né? Ou ele não te acrescenta em nada. Agora, alguns outros livros são evidentemente superiores a nós. Aqueles que você dá aquela primeira leitura e fala, o que esse cara falou, né? Não entendi o raciocínio, que muito complexo e tal. Esse é o livro que você vai ter que se demorar nele, né? Então vamos lá, como é que se demora num livro, né? Quais são as regras, assim? Então, a primeira é que você não vai ler ele uma vez só, né? O Adler vai dar várias dicas, por exemplo, de marcação. E aí você tem que desenvolver o seu próprio sistema, mas várias coisas podem ser colocadas, por exemplo, enumerar argumentos ao redor, né? Apropriar-se do livro e escrever nele. Então, do lado você vai colocar, o cara vai enumerar um argumento, então você coloca, identifica assim, premissa 1, premissa 2, conclusão, né? Ou premissa 1, 2, 2, 3. Então, esse tipo de identificação é uma maneira de explorar de maneira adequada um livro, né? Isso é muito bom. Então, você está lendo um livro e começar a destacar, né? Mostrar que, ó, que ele começou o argumento tal, né? Dar nome ao argumento, pensar em alguma coisa que eu li por último, assim. Então, aqui é o argumento. Eu li uma tese doutoral do Menon, por exemplo, que é um texto do Platão. E aí ele vai mostrar os argumentos de por que o Menon é autêntico. Então, eu coloco lá assim: argumento da autenticidade, né? E aí se escreve lá do lado, argumento da autenticidade, e aí você põe prós, argumentos prós, por exemplo. Aí você coloca um primeiro, o segundo e tal. Isso é importante para mapear na sua mente, sistematizar o que o autor tá falando, né? Colocar a premissa, argumento 1, a premissa é tal, papapá. Então, todas essas ferramentas, esses trabalhos de marcação no texto, então eu começo assim, eu marco na minha leitura assim, eu faço símbolos para quando o cara vai começar um novo argumento, quando ele ainda está falando o mesmo argumento, às vezes ele retoma um argumento que ele falou, então você coloca assim lá, conferir página tal, que ele fala o argumento, aí você volta lá na página e coloca e compara, né? Será que o argumento mudou? Não. Tem mais algum? Não, a mesma coisa e tal. Então coloca nos dois, porque qual o contexto é diferente, né? Tudo isso te faz apropriar de maneira mais adequada do livro. Então, eu particularmente uma ferramenta importantíssima para essa a compreensão mais aprofundada do livro eu escrevo com as minhas palavras o que o autor quis dizer, né? Então eu escrevo, olha, o autor falou assim, assim, assim e tudo mais e tal, e depois você olha para o livro e confere se faltou alguma coisa, alguma informação e tudo mais e tal.
destacar as frases que você não entendeu, isso pode ser importante. Então, você faz esse resumo e depois você olha para aquela frase que você não entendeu e vê se você conseguiu compreender ela, né? Isso é legal de fazer. Às vezes a gente não percebe o significado de uma frase, mas depois que a gente faz esse resumo a gente percebe. Uma coisa que eu aprendi no Adler que eu não fazia, eu já fazia resumo antes, que é o seguinte, às vezes a gente pega um livro muito difícil e difícil a gente não lê ele, ou a gente desiste dele, assim, você pensa, poxa, isso aqui tá difícil demais para mim. Uma dica que dá muito boa é assim, lê o livro inteiro, né? Você vai tentar compreender naquele primeiro momento, assim, mas se não entendeu mesmo e tal, você não vai parar, ficar horas tentando entender, lê o livro inteiro. Às vezes essa leitura completa, quando você retornar para tentar entender aquela porção, ela já vai estar mais fácil, né? E aí, vamos supor, você lê o livro inteiro uma vez e aí você tem a impressão assim que você absorveu 30%, 20% do livro, quase nada, né? Aí ele fala, bom, você já vai começar essa nova leitura com 20% entendido, né? É 20% de esforço a menos. E aí quando você for fazer ela de novo, se você conseguir mais 10%, você já sabe mais do livro e tal. Um ótimo livro, um autor que tem um tipo de conhecimento, ou um nível de conhecimento e de percepção do mundo muito mais complexa e elevada que a sua, ele precisa de ser degustado com muito mais cautela, né? Às vezes vai acontecer de que o autor é tão superior a você que de repente um momento não é a hora de lê-lo, né, de compreendê-lo de maneira adequada. Então, você vai protelar a leitura dele, você coloca ele, quando fala, bom, eu leio, depois que eu ler isso e aquilo, eu acho que eu vou conseguir compreendê-lo, né? Essa é uma experiência muito boa que eu já tive e vale a pena, assim, você faz a leitura e quando você vai fazer a analítica, você fala, cara, que argumentos complexos e tal, e você tenta, você vê que aquilo te é superior, você protela, né? E espera um momento mais adequado, de mais maturidade, de mais compreensão para voltar para ele, e aí ele vai parecer mais fácil, né? Mais apetecível e rico, né? Você vai conseguir sorver melhor ele e tal. Então, marcar no livro é uma ferramenta útil. Resumos são excelentes. Nos resumos é bom argumentar também. Então, por exemplo, o autor está falando de um assunto. Isso aqui é importante também para a absorção do assunto. O autor está falando de um assunto. Dialoga com ele, né? Eu costumo escrever assim, eu abro um colchete no meio do meu resumo e escrevo observação, crítica, tudo mais. E aí eu lembrei que um outro autor fala sobre esse assunto. Você corre lá, pega o autor e coloca a opinião dele, faz um resumo. Às vezes você já resumiu, aí você só lembra o argumento, fala, olha, o fulano de tal concorda com esse autor, com o fulano que eu estou lendo agora, ou discorda por causa disso e tudo mais e tal, compara os dois argumentos, pensa, vê quem tem razão, quem te parece ter razão. Então, essa estruturação é excelente para a compreensão do autor. O Adler vai dar muito mais informações de como estruturar o pensamento completo do autor. Então, você faz o resumo, além do resumo, você vai começar a estruturar o argumento. Então, fala assim, ó, o autor, no primeiro capítulo, ele desenvolveu uma tese tal, uma tese geral tal do livro, né? Então, você tem que saber falar em um parágrafo sobre o que o livro fala, uma tese geral. E aí depois você fala, bom, no primeiro capítulo ele fez assim, no segundo capítulo ele fez assim, e tal. Fazer num parágrafo também o que cada capítulo fala e como esses capítulos colaboram para a tese geral, né? Quais argumentos ele trabalha em cada um dos capítulos e tal. Quando saber enumerar os argumentos de maneira silogística, passos e tal, tudo isso colabora para a compreensão profunda de um texto que vale a pena ser lido, né? Então, fazer resumos, montar a estrutura do texto, embora o Adler fale da estrutura anterior como o primeiro aspecto, né, da leitura analítica, já pode tentar fazer isso junto, né? Então, quando você vai lendo, você vai montando já essa estrutura e tal. Depois, quem sabe, ela precisa ser revista, né? Mas esses são os bons livros. Resumir,
a investigar, notar os argumentos, dialogar com o autor, conversar, né? Você coloca ele na sua frente e conversa com ele, né? E pergunta para ele o que você quis dizer com isso, né? Eu não entendi essa expressão aqui, procura, pesquisa, lê o livro inteiro, volta, né? Isso é muito mais do que uma leitura, né? Você percebe assim que é muito mais que pegar o livro, abrir ele, ler, terminar, fechar. Não, é mais que isso. O Adler dá algumas dicas interessantes de como saber se um livro vale a pena. Você pode, por exemplo, dar umas lidas em algumas partes, né? Então você pega um livro assim e fala, bom, olha aqui, deixa eu olhar, a não ser que seja um romance, né? Ou um conto, alguma coisa assim, não é legal, mas um livro teórico, ou mesmo prático, mas que não um conto, um romance, uma narrativa, você pega e lê umas partes, lê a conclusão, olha como é que ele trabalha determinado argumento, isso é bom dar essa folheada. Você lê a introdução, lê, de repente, pela editora, depois de um tempo você começa a saber qual editora só publica coisa boa, né, e a índole da editora. Às vezes você conhece o autor, não conhece o livro, mas conhece o autor, então você sabe se o autor só escreve coisa boa, então isso aqui deve ser bom. E aí você já se interessa, vai fazendo esses filtros. Você olha, lê o livro, lê o sumário, lê a introdução, o prefácio. Se tiver orelhas com boas pessoas recomendando, é melhor ainda, né? E aí você vai na bibliografia, com quem que esse cara conversou para escrever isso aqui, quem ele chamou para a roda, né? E ainda assim corre o risco, que acontece muito frequentemente, de o cara, na verdade, não ter chamado o outro assim para conversar. Ele coloca na bibliografia lá, supostamente ele aprendeu o que aquele livro falou, mas normalmente não, né? Com muita frequência um autor trabalha um assunto e um outro autor que ele menciona também trabalha o assunto e você pensa que ele dialogou com o autor, mas você olha e fala, não, cara, esse autor ele respondeu ao que você falou aí, né? Ele mostrou que você está errado. Isso eu conversando com os autores, é coisa de maluco, né? Mas aí você vê e fala, não, fulano de tal, você citou o fulano, mas você não compreendeu ele, né? Então isso pode acontecer também. Mas isso é um primeiro indício, quem que ele leu, quem que ele está conversando, tudo mais. E com o tempo você vai sabendo mais e mais quem são os bons autores, ou pelo menos os clássicos que não podem ser ignorados ao você falar de um assunto. Um macete legal que eu aprendi no Adler sobre essa questão é de olhar aqueles índices no final de assunto e de autores e olhar os que aparecem mais. Então tem aqui uns que falam assim, ó, na página 13 e 150. Agora tem outros que aparecem em 200 referências, né? Então esses assuntos são os mais abordados, os autores são os mais abordados. E aí você vê que de repente o cara mencionou fulano, mas ele só está lá na bibliografia, mas ele tem 2 citações dele, né? E nem foram citações diretas. Agora, por outro lado, um outro fulano da bibliografia, ele cita exaustivamente, né, várias vezes, 20 vezes, 15 vezes. Então você fala, esse aqui ele já trabalhou bem, né? Esse autor ele já trabalhou com mais zelo e tal. Então são maneiras de já perceber se um texto vale a pena ou não. Uma vez que ele vale a pena e você lê e comprova que realmente vale a pena, você vai aplicar todas aquelas regras que eu falei, né? Outra coisa importantíssima para a compreensão adequada do autor, que eu comecei a falar há pouco tempo e esqueci, aliás, lá para metade do vídeo esqueci, é tentar identificar o momento histórico e filosófico que o autor se encontra. Então, por exemplo, se você não sabe as questões que ele está respondendo, às vezes o livro parece ser ruim, ou às vezes passa despercebido resoluções geniais do autor, né? Então é muito interessante assim, dar uma lida, nem que seja uma Wikipédia, sobre a vida do autor e sobre as questões que ele dialoga, né? Então um autor tá lidando com questões, sei lá, existenciais, né?
Ah, e aí de repente você não sabe disso, né? Então assim, você vai, por exemplo, um autor tentando buscar com a mente esperando que ele fosse um Craig, assim, com argumentos silógicos para provas da existência de Deus, mas a pegada dele era outra e tal. Então você lê com aquele tipo de filtro e não percebe essas respostas excelentes que um autor de repente dá para essas outras questões assim e tal, e ignora. Então é muito importante você saber o contexto, contra quem ele estava dialogando. Um bom autor assim, ele sempre está dialogando com outros autores, né? Ele está sempre brigando com outros autores. E então, mesmo que não seja com outros autores, pode ser com uma ideia muito popular, né? Ou uma ideia, a gente chama de zeitgeist, né? Uma ideia, o espírito do tempo. Então, de repente, no momento dele, assim, ele viveu no momento do despertar de uma ideia, de determinado filósofo, pensador e tal, jogou uma ideia e ela explodiu no mundo e todo mundo fala disso e tal. Então, às vezes, o autor nem menciona explicitamente, mas é daquilo que ele está falando, né? Você olha o contexto e fala, olha, ele está falando isso, então essa contextualização ajuda muito a interpretar um autor, compreender ele de maneira adequada, né? Então, ler uma mini biografia, alguma coisa nesse sentido, nem que seja Wikipédia mesmo, já ajuda bastante. Você fala, olha, ele estava assim, assim, ele discutiu com fulano e com fulano, né? E ele falava sobre tais assuntos. Aí vai estar lá provavelmente no Wikipedia algum texto sobre fala que ele dissertou sobre estética. Aí vai estar algum artigo sobre estética. Aí você, como assim estética, né? Aí você clica lá, então é isso que ele vai falar e tal. Ou às vezes coisas mais específicas, né? Então dessa olhada é bom, né? Para você compreender bem o autor. E então é isso, né? Essas são, eu acho que eu não esqueci de nenhuma, assim, são os macetes gerais para uma boa leitura, né? Você compreender bem um texto, ser um estudante responsável e que vai ah, sorver o que o livro tem, né? Vai abraçá-lo e reter dele tudo que ele tem de bom para te passar, né? Então essa é a expectativa que eu tenho com os leitores. É isso.